O tema da aula de hoje é Seja Você Mesmo o Seu Próprio Laboratório. Essa aula ela vai fazer parte de uma série de vídeos de nome Em Busca de Sentido. E o objetivo dessa aula hoje é ajudar as pessoas que estão paralisadas em algum processo, seja na resolução de problemas, resolução de conflitos, ou no processo de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Assim como eu, você já deve ter percebido que nós estamos numa era onde estamos o tempo todo sendo bombardeados por informação. E de certa forma, essas informações eu até posso dizer que são infotóxicas, dependendo da fonte, dependendo do que está sendo falado. Eu costumo sempre repetir nas aulas e nos vídeos também, quem tem olhos, veja. Então, quando você recebe um monte de informação, então, por exemplo, você tem um problema que você está buscando formas de solucionar, ou um processo de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, você não sabe por onde começar, e aí vem fulano e fala, olha, faça A. Aí vem ciclano e fala, faça B. E vem Beltrano e fala, faça C. Então, como você não tem conhecimento disso, e você está recebendo informação de diversas fontes, talvez isso paralisa você no processo. E você fala, e agora? Qual que eu vou fazer? Se você está na paralisação, significa que é algo que você ainda não conhece, ou seja, é algo que você não testou. E tudo aquilo que você ainda não testou, o que acontece? É pisar no desconhecido. É ir para o desconhecido, porque você tem que ir lá, pisar, seguir o que o outro está falando que funcionou no A, ou no B, ou no C. Você vai tomar a decisão e fazer uma escolha de qual você vai seguir e vai lá implementar de acordo com o que estão falando para você que vai funcionar. Essa é a única maneira de você saber a verdade. Através daquele famoso ensinamento também, conhecereis a verdade vos libertará. Nós não somos obrigados a acreditar em nada, em ninguém. Nós temos o livre-arbítrio. O livre-arbítrio também é algo não muito aceito. E por que o livre-arbítrio ele não é muito aceito? Porque o livre-arbítrio vai nos trazer a autorresponsabilidade. Eu sou livre, entretanto, eu sou responsável pelos meus resultados. Só que quando eu não aceito o livre-arbítrio, quando eu não aceito que eu sou livre, todas as consequências da minha vida eu vou atribuir a quem? A qualquer pessoa. Muitos, inclusive, a Deus. Então, de certa forma, fica mais fácil. Uma vida assim, não? Olha, porque as coisas dão errado para mim por conta de Deus. Ou as coisas estão dando errado para mim por conta do meu marido. Ou as coisas estão dando errado para mim por conta da minha esposa, por conta da minha mãe, por conta do meu irmão, por conta do meu vizinho, por conta de qualquer pessoa, menos a minha. Onde entra a nossa responsabilidade? Então, nós somos livres para fazer as nossas escolhas, lembrando que toda escolha tem o resultado. Toda ação tem uma consequência. Não tem como fugirmos disso. Então, quando a gente fala, seja você seu próprio laboratório, vai ter que ir lá testar. E aí você vai saber a verdade. Como que você pode optar pelas escolhas que você vai fazer? Lembra que nós já conversamos aqui em diversos vídeos. Nós somos corpo, mente e espírito. Ah, como que você sabe se realmente somos corpo, mente e espírito? Você precisa acreditar no que você está aprendendo nesse vídeo? Não. Mas você tem recursos, para fazer uma validação? Tem. Quem que é o recurso? Você mesmo. Quando a gente fala que temos o corpo físico,
o cérebro físico, que o cérebro físico é uma puta de uma máquina, que o cérebro físico está processando ali diversas informações. O que você precisa fazer? Pega uma referência. Opa, deixa eu ver aqui como é que funciona o cérebro, como é que recebe a informação, o que ele faz, como que ele processa, quais são os tipos de memória que tem, a memória de curto prazo, a memória de longo prazo, como que isso é armazenado, como que isso vai para a memória de longo prazo e tudo mais. Isso tem. Tem livros, né? Tem diversas fontes aí, inclusive online, que você pode ir lá. Precisa entender tudo? Não, pega o básico. Vai ali numa fonte confiável, tá? Deixa eu entender como que o cérebro recebe a informação, como que ele processa, como que ele armazena. Tá ótimo? Ok. Tá, quando a gente fala de mente, né? Corpo emocional, corpo mental, como é que funciona isso? Será que os pensamentos influenciam as nossas emoções e essas emoções elas vão influenciar o nosso comportamento? E essas emoções, aquilo que pensamos, aquilo que sentimos também afeta o nosso corpo? O corpo fala, o corpo não? Mais uma vez, pega uma fonte, estuda pensamentos, sentimentos, emoções, o que isso impacta no corpo físico, faz sentido ou não. Ah, então é mente, corpo e espírito. O espírito, como eu disse, tem muitos cursos aqui já disponíveis. O que é o espírito? Consciência. Não dá pra gente ficar repetindo aqui, né? Senão a gente vai voltar em conteúdos que já foram passados. O espírito é consciência, porque nós temos um problema em falar sobre a questão espírito, né? Porque quando a gente usa o termo espírito, isso por crenças, né, e consequências vai levar na religião, e aí a gente vai ter intolerância religiosa, etc, etc, etc. Então, é só você ter em mente que quando a gente fala espírito e consciência, nós estamos falando da mesma coisa. E o espírito e consciência é uma energia sutil. Mais um ponto. Ah, então esse negócio de energia, será que existe? Será que não existe? Será que funciona? Será que não funciona? O que você precisa fazer? Mais uma vez, pega uma fonte, uma referência, existem várias, vai lá. Então você começa a montar o quebra-cabeça. Ah, tá, corpo, mente e espírito. Como é que funciona essa comunicação? Ah, é assim, assado? Tá bom. Como é que você faz? Testa. Vai lá e testa. Então, a partir do momento, quando a gente fala, olha, somos centelhas divinas, né? Deus está manifestado em todas as coisas. Deus, o uno, o todo, como você preferir. Nome que você quiser dar. Sempre dentro aqui das aulas e dentro dos estudos, nós deixamos bem claro que espiritualidade se trata de se autoconhecer, se trata de consciência e não de religião. Inclusive, você pode ser até um ateu e estar participando aqui dessa aula. Vai lá e testa. Quando a gente fala que somos um canal divino, que o todo, que o uno, atua o tempo todo sobre nós, e principalmente, se a gente deixa esse canal aberto, nós recebemos a informação. E como que a gente recebe essa informação? A gente recebe a informação através da intuição. Só que quando a gente fala, siga o coração, escuta o coração, a gente não está falando do órgão, do músculo. São dos pontos energéticos que nós temos. E o que é energia? A energia ela é uma informação sutil. Então, a partir do momento que você tem uma intuição, de onde que está vindo essa intuição, se não do próprio, se não do todo, se não do uno, se não de Deus? E por que às vezes essa intuição não é seguida? Porque nós temos o ego. E o ego, ele não é de todo ruim, como nós vemos muito por aí. O ego, ele é necessário para fazer a diferenciação entre cada um de nós.
mas todos somos de uma única fonte. Então somos da fonte, um egozinho aqui, uma capinha. Então pensa assim, o celular, uma película para que a gente possa se diferenciar. Ponto. Então toda vez que você estiver perante uma escolha, perante um próximo passo a ser dado, o que é que você pode fazer? Silencia. Deixa a intuição vir. Receba do canal. Poxa, mas como será que isso funciona? Lembra, vamos sempre colocar o cabeção para pensar. Eu não estou aqui para encurtar o seu caminho. Eu estou aqui para te fazer um ser pensante. E tudo isso que você recebe de informação, se tiver com o canal aberto, porque todos somos um canal, se tiver com esse canal aberto, se você deixar essa informação entrar, processar, você vai saber o que precisa ser feito. E aí você começa a tirar as suas próprias conclusões. E aí você realmente vai começar a ser um ser livre, realmente. Mas com a consciência que você é responsável pelas suas atitudes, pelos seus comportamentos. Você é responsável pelo aquilo que você fala, pelo aquilo que você faz, por aquilo que você pensa. Como que a gente faz para deixar esse canal aberto? Mais uma vez, vamos praticar um pouco isso aqui. Silencia. Quais são algumas das formas de silenciar? Meditação é um caminho. Como é que você vai fazer para saber se o que eu estou falando faz sentido ou não? Se o que eu estou falando funciona ou não? Quantas pessoas você já ouviu falar sobre a meditação? O que essas pessoas falam sobre a meditação? Isso só pessoas. Então, tem X pessoas aqui falando dos benefícios da meditação. Ótimo, show. Quantos grandes nomes da história que passaram e deixaram um ensinamento através da meditação? Você vai olhar lá. X. Vários, né? Nós sabemos. O que você precisa fazer? Você vai acreditar somente no que os grandes mestres deixaram? Você vai acreditar no que as pessoas estão falando? Mas algum resultado deu. Você tem dois grupos falando que a coisa funciona. Como que você realmente vai falar se algo funciona ou não? Só tem um caminho, né? Indo lá testar. Consegue perceber? Então, toda vez que você estiver sendo bombardeado com uma informação, analisa. Primeiro, deixa eu ver, o que está fazendo sentido para mim aqui? Bom, o que A está falando, o que fulano está pedindo para eu fazer A está fazendo sentido. Esses dois aqui não, então eu vou testar esse daqui. Vai lá e testa. Porque hoje a gente vive numa guerra de opiniões, a gente vive numa guerra de querer às vezes falar de algo ou de coisas que a gente nem entende, a gente não conhece, mas a gente está dando a nossa opinião. Não, isso daqui realmente é bom. Não, isso daqui realmente é ruim. Com base em quê? Eu fui lá e testei para saber se aquilo é bom, se aquilo dá resultado ou não. Eu fui lá e testei para saber se isso é ruim ou não, se aquilo dá resultado ou não. Com base em quê que eu estou falando isso? É que nem alimento. E é muito normal isso no nosso dia a dia. Às vezes a gente fala, eu não gosto de quiabo. Mas você já comeu quiabo? Não. Então, não seria melhor falar, não como quiabo? Não como quiabo. Mas por que você não come quiabo? Então você começa uma análise. Eu não como quiabo porque disseram que o quiabo é gosmento. O quiabo é gosmento. Você já viu se o quiabo é gosmento? Olha, não vi, mas falaram. Então é uma crença que você tem. Então quando a gente estiver analisando alguma coisa e a gente fala assim, eu não concordo com isso,
Tudo bem. Lembra? Você tem o livre arbítrio. Agora, por que você não concorda com isso? Você não concorda porque é uma crença que te falaram, é uma crença que você acredita, sem ter as suas próprias experiências. Então você acredita nisso firmemente, fortemente, ou é uma crença que realmente foi através de algum experimento seu, através de algo que você analisou, que você pensou, da sua própria perspectiva e da sua própria visão. Então a gente começa, pegando todo esse gancho que eu estou falando, a gente começa a travar quando às vezes a gente está buscando a solução de algum problema, ou querendo começar alguma coisa nova, atingir um objetivo, ou mesmo nessa linha, na busca do autoconhecimento. Porque é muitas pessoas falando. E o meu objetivo aqui com você é te botar para pensar. Pensa um pouco. Você não precisa acreditar em que todo mundo está falando. Você não precisa seguir o caminho que todo mundo está seguindo. Principalmente se ele não faz sentido para você. Toda a vida tem sentido. Tudo tem sentido. Só que o sentido da minha vida, o caminho que eu vou trilhar, não é o mesmo que o seu. E isso talvez não esteja muito claro para muitas pessoas. Então isso não significa que o que fulano está falando para você fazer, não vai funcionar para você. Não, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou trazendo aqui é para você não entrar na paranoia, que é para sua cabeça não dar bug, que é para você não chegar ao ponto de se paralisar. Vamos pegar um assunto que é bem comum, principalmente para quem trabalha com vendas, vendedores. São muitas pessoas falando sobre vendas. E agora? Quem que você vai seguir? Qual é o método que você vai seguir? É isso que eu quero que vocês enxerguem. Tá, mas como que eu vou fazer para selecionar pelo menos um método para eu ir lá poder testar esse método? Silencia. Através do quê? Através da meditação. É uma opção que tem aqui. E talvez você testando através da meditação, silenciando e tendo a sua própria experiência, deixa o canal aberto, deixa a energia fluir, você vai saber qual é o método que você vai lá experimentar, mas vai ter que experimentar. Essa que é a questão. Não dá, a gente tem que parar de sair dessa infantilidade, de ficar achando que é só isso, não preciso fazer nada. Não existe isso. Não existe o não fazer nada. Literalmente não existe. Quando a gente fala, quando a gente usa o termo menos esforço, ou quando a gente fala não coloca pressão, deixa a ansiedade de lado, não significa que não é não fazer nada. Então se você precisa vender mais, não significa que você não vai fazer nada. Que você só vai ficar na sua casa dormindo e que suas vendas vão multiplicar. Não. Não é isso. Quando a gente fala não coloca o esforço, é porque normalmente o esforço está onde? Está fora, está no externo. Então você fica vendo um monte de propaganda, fica vendo um monte de informação e você fica buscando lá fora o que você precisa fazer. Sendo que o processo é o contrário, a resposta é dentro. Só que essa questão de a resposta ser dentro, ela não é muito clara para todo mundo. E talvez que eu consiga deixar isso claro aqui, com essa aula, com esse vídeo. Para de buscar as respostas lá fora. Você não vai encontrar lá fora. Você só encontra dentro. Conhecendo sobre você. Conheça a ti mesmo. Conhecereis a verdade vos libertará. É sobre você. É sobre você. A hora que você silencia, a hora que você começa a se observar, você literalmente vai começar a encontrar a verdade.
Por isso que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Será que o mundo é esse mundo que é pregado aí fora? Será que é tudo isso que falam pra gente? Ou será que é só isso que falam pra gente? Então você vai precisar pisar no desconhecido e vai ter que ir lá testar. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho, e eu vou escancarar o verbo aqui. A partir da era que a gente está vivendo, quem não tiver num processo de autoconhecimento, numa busca profunda de si, fica para trás. E o ficar para trás, eu não estou dizendo em questões financeiras, não estou falando de dinheiro. Certamente que essa é uma das possibilidades também de você ficar para trás. Porque realmente quem se conhece e quem realmente conhece a verdade, o crescimento é ilimitado. Por quê? Porque o conhecimento vem da própria fonte. A própria fonte é o quem? É quem? É o todo. Existe uma consciência que tudo mantém, que tudo criou, que tudo rege. É simples, um pouco para a gente analisar. Você pede para o sol nascer? De manhã você levanta e fala assim: sol, se ponha. No fim do dia você fala: sol, tá na hora de você ir embora e deixar a lua entrar. Alguém faz isso? Existe uma consciência que tudo organiza, que tudo rege, que tudo cria, que tudo se multiplica, que tudo se transforma. Essa consciência ela está manifestada em tudo e em todos. Só que isso é de uma maneira bem sutil. Isso é de uma maneira que exige da nossa parte o observar. Exige da nossa parte o agradecer. Existe da nossa parte, lembra? O intuir, quando eu deixo essa energia sutil passar através de mim, que sou um canal. Antigamente se falava canal como sendo algo para os que eram dotados de dons, ou para os místicos. Não, todos nós somos manifestação divina. Todos, sem exceção. E aí talvez você pode questionar agora: Glaucia, mas com tanta coisa que a gente vê, existe luz e não luz. Isso também já foi falado em outros vídeos. Mas todos somos, sem exceção. Então deixa a informação passar. É como se fosse... Imagina um tubo d'água. Então a água está passando ali normal. Então a água vai. Se o tubo estiver limpo, a água vai embora. Tranquilamente. Agora, se tiver uma sujeira nesse tubo, nesse cano, ou tenta jogar um óleo aqui do lado oposto, o que vai acontecer? A água cristalina, fluida, não vai passar. E às vezes é isso que a gente faz. Todos nós temos capacidade de criatividade, de criação, só que a gente não deixa a informação passar. Não observamos, e aí buscamos lá fora. E às vezes, de tanto que eu busco lá fora, é tanta informação, é tanta informação, é tanta informação, pronto. Paralisei. E agora não sei o que eu faço. Ou o oposto disso. Tem pessoas que às vezes nem chegam a paralisar, mas tentam de tudo, freneticamente, e não funciona. E não funciona. Onde está o problema? Onde está o problema? Aí sem contar
que quando às vezes a pessoa se permite, como eu estou trazendo aqui, intuir, deixar a informação passar, e aí não faz. E aí por que não faz? Que daí vai vir, talvez, o ego. Nossa, eu vou fazer isso? Que nada a ver. E o ego, ele está formado por quê? Né? Lembra? A casquinha. Só que aí a gente tem crenças em cima de crenças, um monte de crendice. E aí eu não executo. E aí vai ter coisas que eu não acredito. Lembra? Mas eu sempre tenho aqui, por que eu não acredito? Eu não acredito porque eu já pensei, porque eu já analisei, realmente eu intuí que não faz sentido. Ou não, eu não acredito porque foi algo que falaram pra mim, e aí eu creio nisso, fielmente, firmemente, então eu não faço. Então lembre-se, somos corpo, mente e espírito. E toda vez que eu falo que quando temos um problema, todas as instâncias precisam ser analisadas, de fato elas precisam. Senão a gente não soluciona o problema. Se eu estou resolvendo um problema, quando eu falo físico, também é de ordem física e material. Se eu estou tentando resolver um problema que está no emocional ou no mental, olhando para o físico, eu não vou resolver. Se eu estou tentando resolver um problema que está no espiritual, e eu estou olhando ou para o físico ou para o mental, eu também não vou resolver. Então é preciso consciência. É preciso consciência do que rege o universo, de quais são as leis universais, quais são as leis divinas, caso assim queira chamar, lembrando, né? É complicado quando a gente fala espírito, quando a gente fala divino, que isso vai puxar diversas outras vertentes que não tem nada a ver com o assunto, nem é o intuito, mas é importante a gente saber que existem. Então pensa assim, existe a lei de trânsito aqui para os homens, correto? Se você entrar na contramão, você não entendeu o que era aquela plaquinha, você não entendeu que você não podia entrar ali. Se você entrar ali, bater de frente com alguém, você vai ser penalizado por isso. Vai adiantar você falar, nossa, mas eu não vi a placa. Ou, nossa, eu não sabia se eu podia entrar aqui ou não. So sorry. Você sabendo dessa lei ou não, ela funciona. E é a mesma forma que acontece com as leis universais, com as leis do universo e com as leis divinas. O universo é ordem, harmonia e equilíbrio. Você sabendo ou não, você acreditando ou não. Então, se a gente sabe, faz mais sentido ir no fluxo e caminhar no fluxo daquilo que é, ou no contrafluxo, galgando e acumulando mais problemas. Não tem outro caminho. Para você não paralisar, para você conseguir resolver os seus problemas, você vai precisar testar. Como que eu posso testar? Silencia, intui, deixa a informação entrar e aí você vai saber exatamente o que precisa ser feito. Uma vez que você deixa intuir, você vai perceber que o negócio começa a virar um processo normal de download, ó. Ideias. O negócio flui. Por quê? Porque você está se permitindo deixar fluir. Você está deixando a informação entrar. Lembra, energia é informação. Uma informação sutil que toca em você, é a partir disso. Você compreende o que precisa ser feito. Encerramos a aula por aqui hoje. Espero que tenha ficado claro e obrigada.